Existe um alimento que os antigos faraós exigiam levar para a vida após a morte. Um tubérculo tão poderoso que sustentou civilizações inteiras por 6.000 anos, antes mesmo da invenção da agricultura. E hoje, departamentos de agricultura ao redor do mundo classificaram como uma das piores ervas daninhas da terra. Eles vendem herbicidas projetados especificamente para matá-lo. Publicam boletins técnicos chamando-o de ameaça. Criaram uma indústria inteira focada na sua erradicação. Por quê? Porque esta planta produz mais calorias por acre do que a maioria das culturas modernas. Sobrevive a secas que matariam o trigo e o milho. Cresce sem fertilizantes, sem pesticidas e sem maquinário pesado. E é exatamente por isso que eles tiveram que destruí-la. Uma planta que não precisa da indústria para sobreviver é uma planta que não pode ser controlada. Esta é a história do superalimento que fomos ensinados a chamar de praga. Bem-vindos ao Arquivos da Terra. Antes de abrirmos este cofre, se você acredita que a natureza esconde segredos que o sistema tenta apagar, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se e ative o sino. Vamos lembrar o que o mundo tentou nos fazer esquecer. O Arquivo Negro. História e conflito. O arquivo se abre no início de 1900, quando arqueólogos escavavam tumbas egípcias pré-dinásticas. Eles fizeram uma descoberta que deveria ter reescrito nossa compreensão da nutrição antiga. Dentro de câmaras mortuárias datadas de 6.000 anos atrás, eles não encontraram apenas ouro ou joias. Encontraram tubérculos secos, cuidadosamente colocados ao lado dos falecidos. Não eram oferendas de comida aleatórias. Análises revelaram que eles foram deliberadamente selecionados, processados e preservados. Estudos em múmias encontraram esses mesmos tubérculos dentro de seus estômagos. Os mortos os comeram como sua última refeição. Os vivos os colocaram nas tumbas para sustentar suas almas na jornada do além. Mas a história vai ainda mais longe. Em Wadi Kobania, ao norte de Assuã, arqueólogos encontraram raízes selvagens desta planta, datando de 16.000 a.C. Isso é 8.000 anos antes da agricultura como a conhecemos existir. Eram colheitas selvagens, provando que os humanos coletavam este alimento durante a última era glacial, por volta de 5.000 a.C. Esta planta já havia se tornado um dos alimentos cultivados mais antigos do Egito, ficando atrás apenas do trigo farro e da cevada. Não era suplementar, era fundamental para toda a civilização. Na tumba de Rehimiri, vizir do faraó Tutmés III, pinturas nas paredes mostram camponeses medindo e preparando esses tubérculos, trabalhadores moendo-os com longos pilões, misturando-os com mel, moldando a mistura em altos cones pontiagudos. Estes eram bolos sagrados, oferendas ao deus Amon, instituídos por decreto real para cada festa. Os antigos egípcios os chamavam de Rabiel-Aziz. Os gregos os conheciam. Teofrasto escreveu sobre fervê-los na cerveja. Os romanos os comercializavam. Por milhares de anos eles estavam em toda parte. Esta é a chufa, conhecida cientificamente como Cipiris esculentus. Em inglês são comercializados como tiger nuts, nozes de tigre, por causa de sua pele listrada. Mas eles não são nozes de forma alguma. São tubérculos, órgãos subterrâneos de armazenamento de energia. A chufa é um membro da família das ciperáceas, a mesma família que nos deu o papiro. Ela cresce em pântanos, em solos úmidos, em condições onde a maioria das culturas alimentares apodreceria. A planta tem caules triangulares e uma rede subterrânea de rizomas que podem produzir até 75 tubérculos por planta. Eles são pequenos, do tamanho de um grão de bico, e têm um sabor doce e amendoado, algo entre amêndoas e coco. Mas aqui está o que é crítico. A chufa não era apenas comida, era tecnologia de sobrevivência. Os tubérculos podem ser secos e armazenados indefinidamente sem refrigeração e sem produtos químicos. Eles não requerem nenhum método de preservação além do ar. Uma vez secos, eles duram anos. Você pode hidratá-los novamente mergulhando eles em água por algumas horas, e eles incham de volta ao tamanho total, prontos para comer ou plantar.
Essa capacidade de armazenamento significava que os povos antigos podiam colher chufa em novembro, secá-la durante o inverno e ter segurança alimentar através de secas, fomes e cercos militares. Então, por que ela desapareceu? A resposta começa quando a planta escapou da Espanha para a agricultura comercial global. Eles declararam guerra a ela, eles a rotularam como uma erva daninha e mobilizaram todas as armas que a agricultura industrial tinha para erradicá-la da existência. A tiririca amarela Yellow Nutsedge, a forma selvagem da chufa, é agora oficialmente classificada como uma das piores ervas daninhas agrícolas do mundo. Não um problema menor, um dos piores absolutos. Escritórios de extensão agrícola publicam boletins sobre ela. Universidades conduzem pesquisas sobre como matá-la. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, publicou o Boletim Técnico número 1642 especificamente sobre a tiririca amarela, chamando-a de uma ameaça no cinturão do milho. Por quê? Porque ela se espalha via tubérculos subterrâneos que se regeneram mesmo depois que a planta visível é morta. Um tubérculo pode sobreviver no solo por anos. É quase impossível de erradicar uma vez estabelecida. Essa capacidade regenerativa, essa resiliência, essa recusa em morrer, é exatamente o que a tornou valiosa por 6.000 anos. É a sobrevivência aperfeiçoada. Mas para a agricultura industrial, que exige monoculturas de sementes patenteadas que devem ser compradas anualmente, a chufa é um pesadelo. A ciência perdida à prova bioquímica. Vamos falar sobre o que há dentro desses tubérculos. Porque é aqui que a supressão se torna criminosa. Por que os antigos valorizavam tanto esta raiz? A ciência moderna finalmente nos deu a resposta. E os resultados são uma acusação humilhante contra a dieta moderna. Para entender o poder da chufa, precisamos olhar para sua composição molecular. Enquanto a maioria dos tubérculos modernos, como a betata, são quase puro amido que se converte rapidamente em açúcar no sangue, a chufa joga com regras diferentes. O perfil nutricional. A chufa contém até 10% de proteína, o que é comparável a muitos grãos, mas ao contrário da maioria das proteínas vegetais, a chufa contém todos os aminoácidos essenciais necessários para a saúde humana. É uma fonte de proteína completa que cresce na terra. O teor de gordura é alto, mas são gorduras insaturadas saudáveis, principalmente ácido oleico, a mesma gordura monoinsaturada encontrada no azeite de oliva, conhecida por seus benefícios cardiovasculares. Pesquisadores chegaram a propor a chufa como uma cultura para biodiesel, porque o rendimento de óleo é incrivelmente alto, produzindo 874 galões de óleo por acre. Mas o verdadeiro segredo está nos carboidratos. O conteúdo de carboidrato é principalmente amido resistente. O amido resistente não é digerido no intestino delgado. Ele passa intacto para o cólon, onde atua como um prebiótico poderoso, alimentando as bactérias benéficas do seu microbioma. Ele não gera picos de açúcar no sangue da mesma forma que o amido regular. A chufa tem 2 vezes o teor de amido da batata, mas com um impacto glicêmico muito menor. Você obtém energia sustentada sem o crash do açúcar. O teor de fibra é quase 4 vezes maior do que as fontes de fibra padrão, promovendo a saúde intestinal, de maneiras que os egípcios entenderam intuitivamente há 3.000 anos. O papiro Ebers, um dos textos médicos mais antigos do mundo, prescreve misturas de chufa para tudo, desde tratamentos bucais até fumigações projetadas para adoçar o cheiro das casas. Também é rica em minerais vitais: cálcio para os ossos, magnésio para o sistema nervoso, ferro para o sangue e potássio para o coração. É naturalmente livre de glúten, livre de lactose e amigável para alérgicos. Você pode moê-la em farinha, misturá-la em leite vegetal, assá-la como lanche ou comê-la crua. A ameaça industrial. Então, aqui está a pergunta que ninguém na indústria agrícola quer responder. Se este tubérculo é nutricionalmente superior à maioria das culturas cultivadas, se sustentou civilizações por 16.000 anos, se não requer fertilizante e sobrevive à seca, por que não é um alimento básico? Por que plantamos trigo, milho e soja em vez disso? A resposta é simples, brutal e revela tudo sobre quem controla o que comemos. A chufa não pode ser controlada. A verdadeira ameaça não é que a chufa compete com as plantações por recursos, mas que a chufa revela quão frágil a agricultura industrial realmente é. Nossas culturas de commodities exigem condições perfeitas, insumos constantes,
proteção química e infraestrutura massiva. A chufa não requer nada disso. Ela apenas cresce e produz comida abundantemente sem pedir permissão. Na Espanha, os rendimentos variam de 3 a 6 toneladas por acre. Compare isso com o trigo, que tem uma média de 3 toneladas por acre com manejo químico intenso. Mesmo em solos pobres, a chufa selvagem produz centenas de quilos de alimentos densos em nutrientes com zero insumos. E porque os tubérculos armazenam indefinidamente, não há desperdício. Mas aqui está o que a agricultura industrial não pode tolerar. Você não pode patentear a chufa. Ela tem sido cultivada por 6.000 anos. É domínio público. Você não pode vender herbicidas para uma cultura que supera as ervas daninhas naturalmente. Você não pode vender fertilizante caro para uma cultura que cresce em solo pobre. Você não pode vender equipamentos caros para uma colheita que é tradicionalmente feita à mão ou com ferramentas simples. Você não pode criar dependência quando os agricultores podem salvar seus próprios tubérculos e replantá-los indefinidamente. Todo o modelo econômico da agricultura industrial requer culturas que precisam de insumos constantes. A chufa representa tudo o que esse modelo se opõe. É livre. É resiliente, ela se perpetua e, portanto, teve que ser classificada como uma erva daninha, demonizada e sistematicamente envenenada. Boletins de extensão alertam que a tiririca amarela se torna invasora, sem reconhecer que invasora na natureza significa bem-sucedida. Uma planta que prospera sem ajuda é exatamente como a agricultura sustentável deveria ser. Em vez disso, eles ensinam os agricultores a ver a abundância como um problema que requer soluções químicas. Antes de entregarmos o manual para trazer esta planta de volta e os segredos de como processá-la para que seja deliciosa e não apenas comida de sobrevivência. Se você acredita que a verdadeira segurança alimentar não vem de um laboratório, mas de uma semente que sobreviveu à história, dê um like neste vídeo agora. É a única maneira de dizer ao algoritmo que este tipo de conhecimento merece ser preservado. Manual de Resistência Guia Prática: O conhecimento não morre. Em Valência, Espanha, o cultivo de chufa continua vivo. O Conselho Regulador protege a herança da horchata de chufa, uma bebida fria e leitosa produzida lá desde o século XIII. Na África, o povo Hausa ainda cultiva a chufa como cultura alimentar, negociando em mercados na Nigéria e no Mali. O conhecimento sobreviveu ao colonialismo e à Revolução Verde. Na última década, a chufa começou a aparecer em lojas de produtos naturais como Tiger Nuts. A comunidade paleo a descobriu. A comunidade sem glúten a descobriu. Mas note o que não está acontecendo. Nenhuma grande universidade agrícola está promovendo a chufa como uma cultura básica. Nenhuma agência governamental está financiando pesquisas em larga escala sobre chufa para a segurança alimentar. A infraestrutura permanece dedicada à supressão. A narrativa permanece inalterada. Chufa é uma erva daninha, não comida. Se você quer fazer parte da resistência e cultivar sua própria segurança alimentar, aqui está o manual. Mas cuidado! Você estará plantando algo que o sistema considera um inimigo. O cultivo, a estratégia de contenção. O maior medo da agricultura moderna é a maior força da chufa. Ela se espalha. Se você a plantar em solo aberto no seu jardim, nunca mais se livrará dela. Você precisa cultivá-la com responsabilidade. Onde plantar quarentena? A melhor maneira de cultivar chufa em casa é em recipientes. E os vasos grandes mínimo 20-30 litros. Sacos de cultivo de tecido ou canteiros elevados com um fundo sólido que impeça as raízes de escaparem para o solo nativo. O solo, ela não é exigente. Cresce bem em solos arenosos ou argilosos, desde que haja alguma umidade. Ela adora água, então solos que retêm um pouco mais de umidade são ideais, ao contrário do que a maioria das plantas de jardim prefere. O plantio. Se você comprou tubérculos secos, deixe-os de molho em água por 24 horas antes de plantar para acordá-los. Plante-os a cerca dos 5 centímetros de profundidade na primavera, depois que o risco de geada passar. O cuidado mínimo. Ela é incrivelmente resistente. Regue ocasionalmente. Ela superará a maioria das outras ervas daninhas do vaso. Basicamente, você planta e espera. A colheita, no outono, quando as folhas da planta ficarem amarelas e morrerem, é hora de colher. Vire o vaso e peneire a terra. Você encontrará dezenas, talvez centenas,
de pequenos tubérculos dourados. O processamento alquimia antiga. Comer chufa crua direto do solo é difícil. Elas são duras e fibrosas. Nossos ancestrais desenvolveram métodos para torná-las deliciosas. A secagem. O segredo da longa vida. Após a colheita, lave bem os tubérculos para remover a terra. Em seguida, espalhe-os em uma única camada em um local seco e arejado, longe da luz solar direta. Deixe-os secar completamente por várias semanas até que fiquem duros e enrugados. Neste estado, eles durarão anos em um pote fechado. É a sua reserva de emergência. A reidratação ou despertar. Quando quiser usá-los, deixe a quantidade desejada de molho em água por 12 a 24 horas. Eles incharão de volta à sua forma original, tornando-se crocantes e doces. A horchata ou leite dos faraós. Esta é a forma mais tradicional e deliciosa de consumir chufa. Pegue os tubérculos reidratados, bata-os no liquidificador, com água fresca, proporção de cerca de 1 xícara de chufa para 4 xícaras de água. Coe a mistura através de um pano de queijo ou saco de leite vegetal voal, espremendo bem para extrair todo o líquido leitoso. Adoce a gosto com mel ou tâmaras e adicione uma pitada de canela se desejar. Sirva gelado. A farinha. Os tubérculos secos também podem ser moídos em uma farinha fina e doce, excelente para panificação sem glúten, adicionando nutrição e um sabor de nozes a pães e biscoitos. Ao cultivar e consumir chufa, você está fazendo mais do que apenas comer. Você está participando de um ato de rebeldia silenciosa. Você está recuperando uma tecnologia de sobrevivência que tentaram apagar. Eles a classificaram como uma erva daninha porque não podiam patenteá-la. Eles criaram herbicidas para matá-la porque não podiam transformá-la em uma commodity. Eles convenceram a todos de que ela é inútil porque seu valor mina todo o seu modelo econômico. Mas 16 mil anos de história humana contam uma história diferente. A história é simples. Esta planta alimenta as pessoas abundantemente, de forma sustentável, sem pedir permissão, e é por isso que eles querem que você esqueça que ela existe. Mas você não vai esquecer, porque agora você sabe. Os faraós sabiam. Os departamentos de agricultura definitivamente sabem. A chufa ainda está aqui, ainda crescendo nos cantos esquecidos, ainda oferecendo 6 mil anos de nutrição para qualquer um disposto a lembrar. O conhecimento não morre, ele apenas dorme, como um tubérculo seco, esperando a água da consciência para despertar novamente. Se este arquivo abriu sua mente para uma nova realidade, inscreva-se no Arquivos da Terra. Cada like e cada compartilhamento ajuda a preservar essa sabedoria. O próximo arquivo será aberto em breve.